no dia de ontem para com a vida da minha mãe. Ela estava ali fazendo a feijoada dela e ela começou a sentir dor na nuca, o braço começou a doer e adormecer, mas em nome de Jesus o Senhor foi lá e livrou, para a glória do santo nome dele. Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, como igreja que ora, como igreja que intercede, como igreja que clama, Senhor, meu Deus e meu Pai, te entregando a vida do teu servo sobre as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Papai amado, Papai querido, nós te pedimos nessa noite que o Senhor seja, Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez com o teu filho, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, enchendo ele da tua graça, do teu poder, Papai, usa ele conforme o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar uma semana abençoada na tua presença, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, falar com teu filho em nome de Jesus. Abençoa ele, Papai, livre de toda cilada do mal, livre de toda inveja, de toda oração contrária, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, por essa vida estar na tua presença, fazendo o teu querer e a tua vontade. Pai, eu te peço que venha sair dele, Papai, tudo do teu altar, tudo do teu coração, em nome de Jesus, que nem um tio e nem uma vírgula venha faltar, Senhor, em nome de Jesus. Usa ele como canal de bênção, Senhor, como o Senhor tem usado nessa casa, como o Senhor tem falado com as nossas vidas. Pai, adentra no lar dele, cobre cada um ali com o teu sangue, Senhor, e ajuda o teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos por essa vida, Pai, em nome de Jesus. E eu agradeço minha rica oportunidade. Saúde o povo de Deus, com a paz, com o amor e com a alegria de Cristo, amém? Amém. Se você pode, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, deixa eu achar aqui. Meu santo, aleluia, Jesus. Mateus, cadê Mateus? Está aqui. No seu capítulo de número 18, versículos 8 e 9. Mateus, no seu capítulo de número 18, versículos 8 e versículo 9. Como os irmãos bem sabem, nós estamos com o Telzinho aí às vésperas de comemorar um mês de vida, o seu mêsversário, né? Parece que está meio na moda esse negócio de mêsversário agora. E nas últimas semanas, uma coisa que Deus tem feito muito com a minha vida é como eu tenho acordado várias vezes na madrugada para ajudar minha esposa, eu demoro a pegar no sono. Para vocês terem uma ideia, essa palavra começou a arder no meu coração nas últimas semanas. Inclusive eu ministrei um pouco disso na vida dos jovens domingo passado. E eu acordava, olhava pro berço, meu filho quietinho, a Erika dormindo. Aí aquilo me deixou um pouco estranho, me gerou uma estranheza, vamos assim dizer, porque ele não é tão quietinho, ele fica o tempo todo se mexendo e mexe bracinho, e ele ficava quietinho. E eu levantava da cama, eu ia lá, colocava a mãozinha no narizinho dele para ver se estava respirando. Aí ele estava respirando, eu voltava para a cama, ajoelhava, começava a orar um pouquinho, Deus me entregava uma palavra. Aí eu deitava na cama, ficava, demorava, cochilava, passava alguns minutos, eu acordava de novo, olhava ele lá quietinho de novo. Oh, meu pai, o que está acontecendo? Aí eu levantava da cama, ia lá, colocava a mão na barriguinha dele no berço, estava tudo certinho, eu ajoelhava no meio da cama, orava mais um pouquinho, Deus me entregava outro versículo. Então eu creio que é da parte do Senhor que nós temos essa noite, amém? Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga me espera. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe, e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos,
seres lançados no fogo do inferno. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Como esse tema é um pouco comprido, eu juro que eu não vou pedir para os irmãos repetir. Tá? Tema da mensagem de hoje: nosso pecar reconhecido como uma areia movediça do mal. Nosso pecar reconhecido como areia movediça do mal. Coisa de doido, né? Nessas das orações das madrugadas, veio na minha cabeça, primeira questão de arrancar fora. Aí eu ia lá de novo, voltava, começava a orar. Aí veio na minha cabeça, areia movediça. Meu Deus. Aleluia. Aí eu ia lá de novo, começava a orar. Aí vinha na minha cabeça, atalaia. Meu Deus. E orando, e vinha de novo. Lança fora, arranca fora. Aí orava, vinha de novo, areia movediça. Aí eu orava, vinha de novo, atalaia. Meu Deus do céu, que manto é esse? E durante esse processo de meditação, de muita oração, hoje, enquanto eles estavam dormindo um pouquinho, minha mulher, como pica muito o dormidinho dela, o dormir dela, hoje de manhã eu acordei, antes das 7 da manhã, fui lá para minha sala, como eu tenho o hábito, orar, e eles quietinhos lá no quarto, não queria fazer barulho. E Deus foi entregando essas passagens bíblicas, nos fazendo pesquisar. E como nós bem sabemos, não é chover no molhado, mas é uma questão bíblica que nós cansamos de ministrar aqui. Se nós fôssemos pensar sobre como o mal nos alcançou, como o mal chegou até a humanidade, todos nós sabemos que lá aconteceu no pecado original. Quando nós vamos lá no livro de Gênesis, e ontem aqui, na pregação do Luiz, Deus testificava essa mensagem de várias formas. Deus testificou isso em várias oportunidades ontem, como no pastor Ricardo, na hora que falou sobre divergência sobre Paulo e Barnabé. Eu pesquisei um pouquinho sobre divergência na vida de Paulo e Pedro. Então existem vários contextos que mostram, que veio testificando ao encontro desta palavra. Quando a gente fala no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 2, versículo 9, Deus fala, a palavra do Senhor fala que foi colocado no jardim do Éden todas as árvores, todas as plantações, e foi colocado a árvore da ciência do bem e do mal. E foi dado para o homem esse limite: olha, não coma dessa árvore, porque certamente você morrerá. E nesse contexto, Deus veio trabalhando na minha mente, no meu coração, nessa semana na oração, sobre a gente reconhecer algumas coisas. Nós sabemos, se a gente fosse elencar aqui N situações que não era para ser de determinada forma, e a partir do pecado original, quando o homem desobedece a Deus, e o homem vai lá e tem acesso ao fruto da ciência do bem e do mal, muitas coisas que era formatada de uma forma por Deus se desfigurou. Dentre elas, a dor de parto da mulher que o Senhor falou que multiplicaria, a serpente que teria que andar se rastejando. Então isso mostra, a palavra nos revela que toda vez que acontece um desobedecer, um pecar, um falhar, algo se desfigura, algo muda, algo sai da ordem estabelecida de Deus. Da mesma forma que, se a gente fosse pensar, o mal, ele se apresenta diante de nós de forma transparente. Ele chega diante de nós e fala aqui, ó, eu sou um mal, eu sou um encardido e eu quero te matar. Ele usa de sortilégios, ele vem de uma forma muito sutil. Como a serpente no Éden, quando chega até ali, ela começa a persuadir Eva. Ela começa a dar argumentações do porquê não comer. Ela começa a apresentar benefícios para com aquele momento, para com aquela decisão. E refletindo tudo isso, o Senhor me fez perceber uma coisa: que o grande desafio da igreja, por que a gente é chamado pela santidade? Você sabia que não é? Isso queimava no meu coração nas madrugadas. Isso não é para com necessariamente o pecado, mas com o que o pecado gera. Sabia disso? Que Deus nos convida a buscar santidade não é para com o pecado em si,
mas como o que o pecado gera. Meu Deus. O que ele transforma. Lembra do transfigurar dele? Que isso é a consequência dele. O que o pecado gera é o grande desafio da igreja. Porque aqui, um texto que nós acabamos de ler em Mateus 18, diz o seguinte, que se tua mão, se teu pé, se teu olho te leva a pecar, arranca fora. Aí eu faço a pergunta, alguém já viu alguém com o olho arrancado por conta da fé? Alguém viu alguém arrancar a mão, os pés? Alguém viu algum ungido do Senhor, algum aconselhar alguém a arrancar os olhos, as mãos ou os pés? Porque aqui o Senhor nos revela em parábola algo muito forte. Ele revela o quanto que nós temos que lutar contra o mal. O quanto que nós temos que fugir da aparência do mal, fugir do pecar. Porque o pecar, por isso que o título veio nessa direção, porque o pecar em si não é o maior problema, mas o que ele gera posteriormente ao pecar. O pecar em si não é o maior desafio, ou o maior percalço que a gente enfrenta. É o que acontece pós-pecar. E quando veio na minha mente a questão da areia movediça, o Senhor me fez completar o sentido do tema. Para que a gente enxergue a importância do que o alerta de Deus para mim, para a sua vida essa noite, primeiro a gente tem que reconhecer que o nosso pecar, ele age em nossa vida como uma grande areia movediça do mal. O que significa isso? Se a gente for ler um pouquinho sobre a areia movediça, se a gente for pesquisar um pouquinho, a areia movediça é um terreno como qualquer outro. Você está andando e para você parece que está tudo normal. Não, você não percebe visualmente nada de especial, nada de diferente, nada de extraordinário. Você está andando, em determinado momento, ali aparece a areia movediça. E quando você percebe com antecedência? Não, você percebe quando você já está sendo consumido por ela. Você só percebe quando isso está já habitando em você, quando isso está te prendendo, quando isso está te limitando. E aqui existe algo muito interessante, a revelação da palavra. Porque quando Deus fala sobre mão, pés, olhos, Ele está falando sobre as portas da alma. Ele está falando sobre o que nos leva numa boa ou numa má direção. Daqui a coligação, a correlação com a areia movediça. Porque se eu não enxergo, se eu não toco, se eu não caminho naquela direção, eu não sou consumido pela areia movediça. Mas a partir do momento que eu caminho naquela trajetória, que a areia começa a me consumir, a me limitar, a habitar no meu entorno, aí eu começo a ver, eu começo a tocar, e os meus pés começam a ser presos. Olha a profundidade disso. Então, quando Deus fala, quando o tema vem, nós precisamos reconhecer o nosso pecar como uma areia movediça do mal. Porque o encardido, ele não quer apenas que eu e você peque. Ele quer que a gente sofra as consequências do pecar. Ele quer que a gente tenha as marcas. Ele quer que a gente tenha debilidade. Ele quer que a gente vá andando numa direção em que para a gente está tudo normal, não há problema nenhum, até que aquilo começa a nos consumir. Até que aquilo começa a nos tirar a liberdade. Até que aquilo começa a nos tirar o prazer de viver em paz com Deus. O que aconteceu no Jardim do Éden? Existia algum constrangimento em Adão e Eva estar nus? Não. Eles passavam a se esconder de Deus, querendo se vestir, porque se constrangiam por estar nus. Então a malícia começa a habitar no homem. Olha as consequências.
Por quê? Porque o homem, a criação, não reconhece o pecar como seu processo como um todo. O grande problema não está na falha pura e simplesmente, mas no que ele gera no meu e no seu coração, no meu e na sua mente. O que ele deixa de marca em nós. Aleluia, Jesus. Se você pegar uma pessoa que roubava, ela roubava no mundo, ela vem para o Senhor, ela se converte, ela busca Deus. Se ela tiver no lugar fechado, com um valor na frente dela, não tiver ninguém vendo, para ela não se render, meu irmão, para ela não se corromper, tem que estar assim numa vida com Deus, assim de busca de... Se você pega um adolescente, isso é uma coisa que marcou muito a minha vida, quando eu já testemunhei aqui, eu já falei isso para a igreja. Eu cresci num ambiente em que meus primos na casa de minha avó adoravam chegar com revista pornográfica, adoravam trazer amiguinhas para namorar. E esse foi o ambiente que eu cresci. Então você imagina, aí que está, o pecar é como areia movediça. Talvez aos olhos naturais dos meus primos, das minhas tias, da minha avó, do meu pai, naquela época não tinha nada demais. Eu não estava entendendo nada, mas aquilo gerou alguma raiz. Aquilo trouxe alguma seta, alguma corrente, alguma prisão espiritual para a minha vida. Assim como, se você pega uma garota, na adolescência, ela é totalmente voltada para a sensualidade, ela é voltada para o padrão do corpo, da beleza, do chamar atenção, do se destacar. Quando ela se converte com Deus, para ela se despojar disso, quando ela se depara numa lojinha que mostra lá uma roupinha toda decotadinha, ela fica com comichão. É, papai. Quando ela vê um shortinho, uma sainha rodada, ela fica toda... Me ajuda, Senhor. Por quê? Porque ela olhou. Olha a revelação da palavra. Porque ela olhou. Se ela continua... Olha a areia movediça. Ela olhou. Aquilo encontrou terra fértil no seu coração. Encontrou espaço. Ela começa a andar na direção da loja. Opa, daqui a pouco ela vai e toca na peça. Ai, meu pai. Já estou com o pé lá dentro. O que está acontecendo aqui? A areia movediça está me consumindo. O mal está me cegando. O mal está me atraindo. Aleluia. Jesus. Faz sentido isso para você? Deus. Então, o primeiro processo da gente entender a nossa luta contra o mal é a gente reconhecer que o nosso pecar funciona como uma areia movediça. Adolescentes que desde muito novo aprontava, coisava, se encontra com Jesus, se converte, começa um processo de cura, de libertação. Coloca eles trancados numa sala, só os dois, para ver o que acontece. O que vai acontecer? Vai ver, vai tocar, vai caminhar na direção do mal. E a consequência vem. Quando eu e você reconhecemos que o nosso pecar é como se fosse uma grande areia movediça que vai te atraindo, vai te seduzindo, sem você perceber. Você está caminhando, daqui a pouco a areia não está mais no seu pé, está na sua canela, no seu joelho, até chegar ao ponto de quase não te permitir enxergar nada, só a sua mãozinha clamando ao Senhor. E tomara Deus que eu e você estejamos com a mãozinha falando: Senhor, me socorre, me tira dessa podridão, me tira desse lodo, me tira dessa coisa encardida, dessa coisa suja e me levanta. Porque Deus, com a sua infinita misericórdia, vem ao nosso encontro. Mas veja bem, aqui que está o grande alerta. E aqui que está o grande equilíbrio da fé cristã. Porque a salvação não vem pelo que você faz, vem pelo que você crê. Amém? Só que, se você se relaciona com o Senhor, se você o bendiz, a palavra dele que diz para você arrancar os seus olhos, cortar a sua mão, o seu punho, queima dentro de você. Então, quando você é alertado, você tende a dar vazão para o Espírito Santo.
você tende a, pelo menos, a ouvir o que está te alertando. A, pelo menos, a pensar no que estão te alertando. Aleluia, Jesus. Nesse processo, existe algo muito lindo. Por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Porque se eu entendo que o nosso pecado é uma areia movediça, eu preciso estar atento sobre o que eu olho, sobre o que eu toco e na que direção eu caminho. Se eu entendo que o pecar vai me conduzir para o mal, e o grande mal é o que deturpa, é o que desfigura, é o que muda, é o que contamina, eu preciso reconhecer que este ambiente não me favorece a uma vida com Deus. Eu preciso reconhecer que aquela circunstância, aquele lugar, aquelas pessoas me leva para um lugar que não apraz o Senhor. E mais além ainda, se fosse perguntar aqui para a igreja, o nosso pecar é um ato consciente todas as vezes? Muitas vezes o nosso pecar é inconsciente. O nosso caminhar em direção à areia movediça não é percebido por nós. Meu Deus. Não é notado por nós. A gente está andando com um terreno como outro qualquer. A gente está conversando com pessoas numa boa, não tem nada demais. A gente vai caminhando, a gente olha em direções, a gente estende a mão para situações. Mas aqui que está algo tremendo. Porque eu mencionei para os irmãos que uma das últimas vezes que eu orei na madrugada, o Senhor me trouxe uma palavra. O Senhor me trouxe um termo na mente, que eu sou sincero a dizer, nunca tinha pregado a respeito, nem tampouco tinha pesquisado. Mas veio na minha cabeça o nome Atalaia. Aleluia. E eu falei, meu Deus, o que é Atalaia? Fui pesquisar. Aleluia, Jesus. Ezequiel, no seu capítulo de número 33. Aleluia, Jesus. Deus tremendo. Versículos 1 ao 7. Ezequiel, no seu capítulo de número 33, versículos 1 ao 7. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga me espera. Todos encontraram? Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem. Tem gente folheando, então vou esperar. Desculpa, então vou esperar. Estou vendo cheque na folha? Vou esperar. Presta atenção. O nosso pecar precisa ser reconhecido como uma grande areia movediça do mal. Tendo em vista que o que eu olho, o que eu toco, na direção que eu caminho, eu posso estar indo na direção dessa areia movediça. E que esse processo é um processo nem sempre consciente. É necessário que exista um atalaia. Jesus. E os irmãos vão entender. Amém? Amém. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Olha que interessante está sendo dito aqui. Que quando acontecer o perigo sobre a terra, os homens precisam instituir entre eles um atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, e avisar o povo. Se aquele, presta bem atenção nisso, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele.
Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aleluia, Jesus. Mas, se quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Onde nós chegamos até aqui? Aleluia, Jesus. O nosso pecar não é o maior dos nossos problemas. É o que acontece após o nosso pecar. Após o perigo. Após a situação se confirmar. O que nos faz experimentar, o que nos leva a experimentar o mal, é aquilo que a gente olha, é aquilo na qual direção a gente caminha, é aquilo no qual a gente toca. Por isso que o Senhor nos alerta aqui: se isso te conduz ao tropeço, à perdição, ao perigo, ao mal, lança fora. Aleluia, Jesus. Ou seja, deixe de olhar em determinada direção, deixe de caminhar em determinada direção, deixe de tocar determinadas coisas, pessoas, ambientes. E se a gente lembra, nós falamos até aqui que este processo nem sempre é um processo consciente. A gente não opta fazer isso. A gente não escolhe caminhar nessa direção. A gente não escolhe ser consumido pela areia movediça. Mas em muitas circunstâncias, nós podemos estar caminhando para lá. E Deus institui uma atalaia no seu caminho. E mais que isso, Deus pode instituir a atalaia no seu caminho, como pode querer que você seja uma atalaia para com pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem uma família que você percebe um ente querido indo numa direção, olhando numa direção, tocando ambientes, pessoas, circunstâncias, e seu coração queima, você pode ser instituído como um atalaia da parte de Deus e tocar a trombeta. Jesus. Isso é na sua família, isso é no seu trabalho, isso é na sua igreja, isso é em qualquer ambiente que você faça parte. O seu papel é avisar. Toca a trombeta. Aleluia. O que é o atalaia? Atalaia é um servo, é um homem escolhido que fica num ponto alto de uma cidade em que ele tem uma visão favorecida de todo o entorno daquela cidade. Meu Deus. E olha o que Deus me fazia pensar nessas madrugadas. Olha que loucura. Pode ser que um atalaia olhava ao horizonte, ao seu norte, e via uma fumaça no topo de um monte. E aquilo trazia para ele uma preocupação. O que pode ser essa fumaça? Jesus. Será que existe um exército? Será que existe algum inimigo? Será que existe algum perigo? Então ele vem, desce do seu posto de observação e alerta o povo. Aleluia, Deus. Toca a buzina lá de cima, desce e alerta. Olha, ao norte nós temos um sinal de fumaça que pode ser um perigo muito grande. Destaca um povo. Aqui existe uma coisa muito interessante. Aqui existe o aconselhar, existe o orientar, o sugerir cuidados. Aí ele chega lá e fala assim, ó, destaca alguns soldados, caminha nessa direção, vai mais perto, vê se existe algum perigo. Talvez esses soldados, ao caminhar nessa direção, ao chegar mais perto, vê lá que é um viajante, vê lá que é um comerciante, vê lá que é um vendedor, seja lá quem for. Mas só o fato das pessoas, do atalaia, estar atento, de alertar o teu povo, mostra uma igreja, um povo, Aleluia, uma Jesus. comunidade atenta, vigilante, que ela não quer caminhar na direção dessa areia movediça do mal.
Ela não quer se render a uma existência limitada que nos faz consumir o pecar. Aleluia, Jesus. Porque lembra lá atrás, quando acontece o deturpar da criação, quando acontece aumentar as dores dos partos de Eva, como acontece com Caim que mata Abel, é Caim que mata Abel, né, pastor? Eu sempre confundo os dois. Quando Caim que mata Abel, isso vem se repetindo de geração em geração, as coisas vêm se modificando, as coisas vêm se deturpando, porque cada vez mais o homem quer se desvincular de Deus, ele não quer dar ouvidos a atalaias, a pregadores do evangelho, a ministros, a ungidos, que quer discipular, que quer ministrar. Ok, o que a palavra diz? É normal, irmão, e aqui vem a testificação da parte do pastor Ricardo. O divergir de opinião não tem nada de antibíblico. O de você pensar numa direção e eu pensar em outra não ofende a Deus. Como aconteceu com Paulo e Barnabé. O fato, lá na frente tudo se confirma. Tudo, olha, não tem nada a ver, ou tem a ver, toma cuidado. Lá na frente tudo se encaixa. O divergir de opinião não pode ser acompanhado por sentimento. Eu odeio você porque você pensa diferente de mim. Eu não quero conviver com você porque você não aceita o que eu penso. É verdade, Jesus. Aleluia, papai. Eu posso chegar? Amém, Lulu. Amém. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que você esteja enganado. Ou pode ser que nós dois estejamos enganados. E Deus vai encaixar as peças. Eita Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A atalaia é aquele que toca a trombeta. Toma cuidado, povo. Temos um possível erro lá na frente. Fica atento. Opa! Toma cuidado. Manda o povo lá dar uma olhada. Ele aconselha. Ele orienta. A decisão de acatar o que está sendo orientado, de que está sendo sugerido, não é do atalaia. Não é de você como atalaia que aconselhou alguém, que sugeriu alguém. A decisão cabe a cada um. É, papai. Mas, se de fato aquilo for um problema, não será cobrado do atalaia. Aleluia. Será cobrado de quem foi orientado. Deus tremendo. E se não foi um problema, vamos continuar como estava. A gente não pode colocar sentimento em divergências. Você aconselha alguém querendo prejudicar alguém? Não. Você aconselha alguém querendo o seu mal? Não. Mas você pode errar no seu conselho, sim ou não? Sim. Você pode acertar no seu conselho, sim ou não? Sim. Então Deus tem que desenrolar tudo. Deus vai tratar de tudo. Posso citar como exemplo aqui algumas situações? Trabalho que a gente tem feito com jovens. Está aqui a Lulu, a gente já está lá na escolinha. Pode ser de testemunho. Muitas vezes a gente chamou Milene e Diego, chamou Mateus, lembra mais quem a gente conversou? Bia, Gabi, quem mais? Bruno, Tamires. E olha só que interessante. Olha que interessante. Isso aqui é fresquinho do céu. Isso é interessante. Meu irmão está aqui. Vai fazer 29 anos. Velho pra caramba também. É uma das pessoas que eu mais amo na terra. Mais amo, é meu melhor amigo. Pergunta pra ele se o que eu oriento ele é diferente do que eu oriento Diego, do que eu oriento Mateus, do que eu oriento qualquer um. Pergunta pra ele se é um macio. Você chega pra ele e fala assim: não, você como é meu irmão, cara? Passar um pano aqui. É, papai. Se a decisão dele é não acatar os meus conselhos, as minhas orientações, os meus alertas, é ele Deus. Aleluia, Jesus. E quantas vezes nós falamos isso para todos eles? Se uma situação que eles me procuram, eu posso orientar, eu vou dar a minha visão, vou orar. E como eu falei para eles no domingo passado, não tem um dia que vocês não estejam na minha oração. Não tem um dia que vocês não estejam no meu jejum. Mas eu tenho consciência que eu ainda sou um menininho na fé. Deus ainda vai melhorar, vai lapidar muita gente. Posso falar alguma coisa
e eu me esforço para o bem de vocês, como eu posso falar alguma coisa que não seja tão legal? Lembra, tantas vezes foi falado aqui pela Bíblia e por tantos outros, o bolsinho furado? Coloca no bolsinho furado. Não absorve, não. Eu prometo para vocês, diante da palavra de Deus, que meu esforço vai ser para abençoar a vida de vocês. Aleluia, Jesus. Mas se eu falhar, não me escutem. Me perdoem. E caminhem com Deus. Mas, assim como vocês que estão começando a ter essa caminhada com Deus, que estão começando a compreender, talvez na sua vizinhança, na sua escola, seu coração queimou em alertar alguém. Alerte. Ou até vamos além. Foi lhe dada a oportunidade de te alertar? E você falar alguma coisa da parte de Deus? Fale. Você está sendo um atalaia da parte de Deus. Aleluia. Você está sendo em que Deus está te chamando para tocar a trombeta. Toma cuidado. Determinados ambientes, esse negócio de baile funk, toma cuidado. Você sabe o que rola lá. Esse negócio de oba-oba, de jovem, de festa, de bebida, de droga. É, Jesus. Olha o que Deus me fez lembrar essa madrugada. Há uns 12 anos atrás, uns 11 anos atrás, eu comecei a fazer um curso de teologia na Igreja Batista, que hoje está lá na Parque Fim de Semana. E a gente foi muito pouco tempo. Mas uma das coisas que o professor falou, a gente foi um mês, eu e o Geisa. Uma das coisas que esse professor falou marcou a minha cabeça. Ele falou assim: a Bíblia não fala para ninguém não beber. A Bíblia fala para ninguém se embriagar. Ele condena as bebedices. Mas por que num ambiente como o nosso, aí lembra da areia movediça? Lembra do terreno? Lembra do cuidado, do se antecipar aos fatos, não esperar que a vaca vá para o brejo, mas você tomar um cuidado antes? Ele falou assim, ó. Mas a gente está num país tropical, que a gente sente uma sede monstruosa. A gente está num país que quando você pega as classes C, D e E, a incidência de alcoólatras ou pessoas que enfrentaram algum tipo de problema com álcool é gigantesco. Olha eu conhecendo a minha areia movediça. Olha eu conhecendo o meu terreno. Olha eu alertando. É por conta de todos esses fatores que a Igreja Evangélica do Brasil fala: não beba. Aleluia. É, Jesus, aleluia. É por isso que na hora da Santa Ceia não é liberado vinho, sim o suco de uva. Porque você imagina, lembra que eu falei do mesmo caso? Da pessoa que rouba diante do dinheiro, que se libertou lá atrás, a pessoa que vivia uma vida profana, guardadinho lá num quarto, escondidinho com o namorado ou com o ficante, o que acontece? É a mesma coisa o ex-alcoólatra. Ele se converteu, aí ele vem na Santa Ceia, tem aquele vinhozinho. O que vai acontecer? Se a igreja evangélica fosse meio igual à igreja católica, ia ter a fila, ele ia vir aqui, ia pegar, ele ia voltar para a fila de novo, para vir pegar de novo, ia voltar para a fila de novo, para vir pegar. Porque na hora que batesse ali o vinho, ele vai... O que aconteceu? Eu olhei, eu caminhei, eu toquei, eu senti. Acabou. Acabou. Já foi pro beleléu. Qual é o papel do atalaia? Ei, olha o que você está fazendo. Olha para onde você está caminhando. É essa a sua decisão? É essa a sua escolha? Ok. Vou orar por você. Mas você está sendo alertado. Toma cuidado. Olha em que direção você está caminhando. Toma cuidado com a areia movediça do mal aí, querido. Porque como é cansado de falar aqui, coisa ruim, o xarope, ele veio para matar, roubar e destruir. Só que ele nunca vai chegar diante de você com um canivete, com um facão, com um revólver e falar assim, ó, vim te matar. Ele vai te cercando pelas beiradas.
Ele vai te colocando num terreno perigoso. Ele te coloca num grande pedaço de muita segurança. Tô tranquilo. Tô com domínio total da situação. Mas de repente, opa! Aí existe um elemento interessante da areia movediça. A areia movediça, se o homem se tranquilizar e ele vir fazendo movimentos suaves, ele sai. Mas o que acontece com muitos de nós? A gente chegou lá, aí se desespera, ai meu Deus, enquanto está descendo, está consumindo, está descendo, ai, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. o nosso pecar não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é quando a gente não se atenta ao que acontece depois. A gente não escuta o atalaia. A gente não escuta a trombeta. E a gente insiste em caminhar naquela direção. Santo Deus, aleluia. Aí, meu irmão, é a hora que o mal está vencendo. É a hora que todos os textos, todas as palavras, todos os alertas são ignorados. Todas as tiazinhas de coque que você vai encontrar na rua é ignorada. Todos os louvores, todas as pregações que por um acaso passam na sua televisão, você escuta um pedaço, é ignorado. Todos os programas de rádio que você está lá, é ignorado. Jesus. Deus, por te amar, tocou tantas trombetas na minha e na sua vida. Aleluia. E a gente insistiu em caminhar em direção à areia movediça. Nos ajuda, Jesus. Eu tenho certeza absoluta que esse não é o plano de Deus. Por que que Jesus nos alertou tanto, deu tanta ênfase? Arranca o olho fora, arranca a mão, arranca o pé. Porque Ele não quer que você olhe nessa direção. Ele não quer que você toque esse ambiente, essa circunstância. Ele não quer que você ande nessa direção. O Senhor, Ele tem tanto anseio pela sua presença na vida dele e ele na sua, que Ele joga uma situação, Ele te dá um contexto tão radical do que a gente deve escolher, porque Ele mostra o quanto que Ele te ama. Aleluia. O quanto que Ele te quer. O quanto que Ele quer te salvar. Glória a O Deus. quanto que Ele te escolheu. O tanto que você é importante para o plano de Deus. Basta a gente pensar. Com o pecado original, houve morte? Não. Eles seguiram a vida deles. Tiveram filhos. No primeiro momento tudo parecia normal. As coisas vêm se deturpando com o passar do tempo. De geração em geração. Então, quando diz que o salário do pecado é a morte, nós não temos que ir literalmente compreender. Mas ele está mostrando que a consequência do que a gente experimenta nos leva a morrer com Deus. Nos leva a não cultivar uma vida com Ele. Nos leva a não ouvir a trombeta. Nos leva a não mudar de direção. Nos leva a caminhar num caminho de direção errada. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. É verdade. Ela nunca nos deixa com dúvida. Ela nunca nos deixa com dúvida. Eu quero encerrar, porque já passou do horário. Eu quero orar e profetizar. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Deus trouxe algo novo para você essa noite? Aleluia, papai. Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Cordeiro Santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo da verdade, aqui estamos mais uma vez, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e nós queremos, Senhor, reconhecer essa noite, que aquilo que a nossa carne contaminada, caída, nos leva a experimentar, o nosso pecar,
nos leva na direção de uma areia movediça do mal, Senhor, que nos consome, que nos corrói, que nos engana, que nos convence de forma enganada, de forma mentirosa, de falso caminho de felicidade. O Senhor nos revelou essa noite que este processo nem sempre é consciente. Nós não decidimos por isso, pura e simplesmente. Nós não caminhamos nessa direção, pura e simplesmente. Mas o Senhor, com seu infinito amor, com a sua infinita bondade e misericórdia, levanta atalaias e quer nos usar como atalaias dessa geração, para que nós possamos direcionar sobre vidas uma grande trombeta espiritual, que nós possamos declarar: ei, tome cuidado, olha lá a fumaça no alto do monte, tome cuidado, pode ter um perigo ali. E que a sua glória, Senhor, seja manifesta sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e que a gente caminhe agindo segundo o teu querer, segundo a sua vontade, e não sendo persuadido, não sendo enganado por esses sortilégios, por essa sedução do mal. Que a gente não apenas não queira pecar, mas que a gente sempre pense que a consequência vem, que o mal quer se apoderar de nós. Nós somos do Senhor, maior é o que está em nós do que está no mundo. E dessa forma, eu estendo minhas mãos ao céu, Senhor, e peço para que a tua glória, a tua unção, o teu poder seja liberado aqui de forma transbordante, e que eu, ao estender a mão para com a sua igreja, possa, da parte do Senhor, estar liberando uma unção de profundidade espiritual. Sim, Jesus. Uma unção de certeza de que quando o Senhor nos alerta de algo, o Senhor quer nos tirar de um terreno perigoso. O Senhor quer que nós não sejamos consumidos pelo mal. E dessa forma nós confiamos em Ti e pedimos: siga nos tratando, siga nos capacitando para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus?